Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Estamos nos reencontrando e dando continuidade à nossa segunda parte do estudo resumido do livro do Êxodo. E nesta segunda parte, veremos o que representava cada praga que Deus enviou ao Egito. Essas terríveis pragas tinham por objetivo conduzir Faraó ao arrependimento e revelar que Yahvé, o Senhor, é o único verdadeiro Deus, Rei soberano do universo. O termo Faraó era o título dado ao rei do Egito e ele se auto-intitulava Filho de Ra, como um deus além do deus falso Ra. Os egípcios, meus irmãos, criam em um panteão de outros deuses que eram tidos como os responsáveis pela vida, pela fertilidade e pela imortalidade e outras coisas mais. Sendo que os israelitas foram reduzidos à escravidão por muitos anos. Os egípcios, por meio do seu contato com eles, tiveram uma oportunidade de reconhecer sobre o verdadeiro Deus. Um dos objetivos das 10 pragas era revelar a grandeza, o poder e a soberania de Yahvé como o único e verdadeiro Deus, em contraste com as falsas deidades egípcias. Faraó devia reconhecer e confessar que o Deus dos Hebreus era supremo e que o seu poder estava acima do rei do Egito e da nação que ele governava. Êxodo capítulo 9, versículo 16. As pragas foram juízos contra os egípcios, seus deuses e sua falsa religião. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Como foi que isso aconteceu? Por que as águas se transformaram em sangue? Por que pragas como infestações de rãs, de piolhos e moscas aconteceram? Por que houve pestes no rebanho, feridas malignas no Egito, chuva de pedras, infestações de gafanhotos, escuridão e morte dos primogênitos? Existe algum significado para tudo isso? As primeiras pragas, as águas se transformam em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 14, verso 14. Cada uma das 10 pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto da falsa religião. A primeira praga, a transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Apio, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia que venerava algumas espécies de peixe. Êxodo capítulo 7, versículo 19 ao 21. A segunda praga, a praga das rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 2 ao 14. As rãs eram animais sagrados para os egípcios e um de seus ídolos, a deusa Heket, tinha cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador, embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Heket parecesse maligna. Ela atormentou o povo e lhe era tão devoto. As superstições dos egípcios os obrigaram a respeitar as criaturas que a praga lhe fez odiar, e que, se não fossem deidades, teriam destruído. Êxodo capítulo 8, versículo 2 ao 14. As pragas dos piolhos, a terceira praga. Êxodo capítulo 8, versículo 16 a 19. Na terceira praga, Arão
Ele estendeu a sua mão e com o seu bordão ele feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestaram nos homens e no gado, e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir tal feito, mas não reconheceram a sua importância e disseram: isto é dedo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte, da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Este foi mais um golpe contra a falsa religião do Egito. A quarta praga, a praga das moscas. Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao 32. Novamente foi dada a chance para que Faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem o Senhor. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir desta praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 22. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Êxodo capítulo 8, versículo 23 ao 24. Mas, uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. A separação entre israelitas e egípcios constituía uma evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejados de modo a impressionar as pessoas de que Deus não era uma deidade local ou mesmo nacional, mas ele possuía um poder que se estendia a todos os povos. Os egípcios que estudavam o curso dos eventos durante essas semanas ou meses fatídicos devem ter reconhecido a autoridade suprema do Deus de Israel sobre todo o Egito, bem como sobre os próprios hebreus. A quinta peste, a peste sobre bois e vacas, Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto todo o rebanho dos egípcios morreram. Êxodo capítulo 9, versículos 6 ao 7. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Egito Antigo. Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Hathor, deusa vaca, deusa celestial. E Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. A sexta praga, as feridas sobre os egípcios. Êxodo capítulo 9, versículo 8 ao 12. Até aqui, os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados, embora tivessem reproduzido algumas falsas imitações, utilizando as ciências ocultas. Nesta ocasião, a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar com o rei. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente, houve clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde protegê-los. A sétima praga, a chuva de pedras. Êxodo capítulo 9, versículo 13 a 35. Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga, chuva de pedras. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso Faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Esse período de tempo determinado testificaria ao rei que Yahvé é o único Senhor, o Criador da terra e dos céus, e que toda a natureza
animada e inanimada estão sujeitas ao seu poder. Esses elementos, considerados pelos egípcios como seus deuses, longe de serem capazes de ajudá-los, estavam sob o controle do Deus de Israel. E ele os usaria como instrumentos para punir aqueles que o adoravam. Como Deus se aborrece com a idolatria. Mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios de seu destino iminente e avisando-lhes que protegessem a si mesmo e suas propriedades. Se o faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida de seus homens e de seus animais teriam sido poupadas. Mas o aviso não foi considerado e houve grandes perdas. O verso 20 insinua que alguns egípcios haviam aprendido a temer a Deus. Talvez ainda não o conhecessem como o único Deus verdadeiro, mas apenas como a quem convinha respeitar. A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Por exemplo, Íris, deus da água, e Osíris, deus do fogo. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, versículo 1 ao 20. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedras e demonstrou que Yahvé tinha todo o controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir a abundante colheita eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos, e os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebeque, deus inseto, não puderam fazer nada para impedir. Êxodo capítulo 10, versículo 12 ao 15. A nona praga, a escuridão total. Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 23. O Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas, e essa escuridão se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Êxodo capítulo 10, versículo 23. Como as pragas anteriores, esta desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade no Egito, e todo rei chamava-se a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, este deus era identificado com Amon e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra, e um deles, o grande templo de Karnak, no Alto Egito, é ainda magnificente. Mesmo em ruínas, ele é grandioso. Outro dos deuses era o disco Sol, Atom, que, poucas décadas depois do Êxodo, tornou-se o deus supremo do sistema religioso egípcio. Por ocasião da nona praga, e a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. A 10ª praga, a morte de todos os primogênitos. Êxodo capítulo 11, versículo 12. Este golpe cairia sobre os primogênitos dos homens e dos animais. Deus não desejava exterminar os egípcios e seu gado, mas apenas convencê-los de que a oposição ao seu propósito para Israel não seria mais tolerada. A morte dos primogênitos causou o maior vexame para a religião do Egito. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos,
desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo de número 12. Os governantes do Egito chamavam a si mesmos de filho de Ra e se autoproclamavam divinos. A morte dos primogênitos foi uma grande humilhação. Certamente, pressionado pela demanda popular, Faraó enviou seus principais oficiais, ainda enquanto era noite, para chamar os odiados líderes hebreus, ao quais havia dito nunca mais vê-los. Êxodo capítulo 12, versículo 31. A rendição de Faraó foi completa. Ele não apenas ordenou que deixassem o país e levassem tudo o que possuíam, como também pediu algo que os dois irmãos não poderiam imaginar. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Êxodo capítulo 12, versículo 32. Se as palavras de Moisés e Arão tinham trazido maldição, Faraó deve ter suposto que elas também poderiam trazer bênçãos. Não se sabe como seu pedido foi recebido, mas o fato de ter sido feito é um forte indício de quão subjugado estava o seu orgulho. E assim, como no Antigo Testamento, Deus enviou Moisés para libertar seu povo, já no Novo Testamento, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Jesus nos propôs vida eterna, basta crermos nele, para que nos libertarmos, venhamos nos libertar de todas as prisões dos deuses desse mundo. É certo uma coisa, Jesus voltará. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos o nosso resumo sobre o livro do Êxodo e com certeza ele te aguçará a buscar mais informações que te ajudará a crescer muito, e não somente em conhecimento, mas também espiritualmente. Compartilhe, faça seu comentário, curta o nosso canal. Eu sou o capelão Alexandre Costa e a todos uma jornada abençoada e feliz. Shalom, shalom, graças e paz.